Olá, meu nome é Emerson Porto, sou coordenador do Pronto Atendimento e da Unidade Coronariana da Fundação Baiana de Cardiologia e hoje vamos conversar um pouco sobre hipertensão arterial sistêmica. Não, nem sempre é obrigatório. Alguns indivíduos que estão no estágio muito inicial de hipertensão arterial podem ser controlados apenas com mudanças de estilo de vida, tais como redução da ingesta de sal, perda de peso e atividade física aeróbica, dentre outras. Porém, indivíduos que já têm hipertensão em estágio 1 ou uma hipertensão mais avançada, necessariamente irão precisar, além dessas mudanças de estilo de vida, o uso de medicamentos antihipertensivos. Pelo que está descrito em bula, todos os antihipertensivos são capazes de induzir impotência. Porém, ao se fazerem estudos científicos que buscam efetivamente documentar se o paciente que é tratado com diversas classes de antihipertensivo apresenta impotência, apenas 2 ou 3 classes desses medicamentos estão relacionadas à ocorrência de impotência, tanto masculina como também feminina, disfunção sexual feminina. Por outro lado, é importante lembrar que a própria hipertensão arterial em si, uma vez que ela também é fator de risco para a doença aterosclerótica, é capaz de provocar mais disfunção sexual, tanto no homem como na mulher, do que o próprio medicamento antihipertensivo. Portanto, jamais um paciente deve deixar de tomar um medicamento antihipertensivo apenas pelo fato dele ter alguma disfunção sexual. Muito raramente. Todo medicamento, obviamente, tem uma chance de apresentar efeito colateral, mas a maioria dos medicamentos antihipertensivos, ao contrário do que muitos pensam, eles não vão lesar outro órgão. Alguns acreditam que vai controlar a pressão, mas que vai sobrecarregar o rim ou vai sobrecarregar o coração, e é exatamente o contrário que acontece. Esses medicamentos, uma boa parte deles tem um efeito protetor em relação ao rim e também em relação ao coração. Sim, claro. O fato de você não ter história familiar de pessoas da sua mesma família que sejam hipertensos não impedem que você evolua, ou que você apresente a doença. O importante é você fazer sua avaliação cardiológica periódica e aqueles que já são hipertensos também não deixarem de ter o seu acompanhamento cardiológico regular. Uma vez que eu verifico minha pressão e encontro valores próximos ou acima de 140 por 90, eu já posso ser considerado hipertenso? A resposta é não. A própria diretriz brasileira de hipertensão recomenda que o cardiologista não dê o diagnóstico de hipertensão na primeira medida. É recomendável que essa medida seja feita em outra consulta posteriormente, ou ela seja confirmada através de exames complementares, como é o caso do mapa ou da monitorização residencial da pressão arterial. A hipertensão do jaleco branco ocorre por um mecanismo de adaptação do organismo. O indivíduo entra em um estado de defesa, muitas vezes ele até acha que está tranquilo, mas na realidade a preocupação com a consulta e o próprio ambiente hospitalar faz com que a pressão arterial daquele paciente no momento da aferição esteja mais alta. Na realidade, isso é muito mais comum do que se imagina, e uma boa parte dos pacientes que são ditos hipertensos, que chegam ao consultório, posteriormente não têm esse diagnóstico confirmado quando realizam a mapa, porque na realidade a pressão dele estava alta por uma questão de ansiedade, e isso é o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. É a detecção de níveis pressóricos elevados em consultório, porém fora do hospital a pressão arterial daquele paciente é normal. É a detecção de níveis pressóricos acima de 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou 90 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Estima-se que o indivíduo hipertenso que não controle a sua pressão arterial de forma adequada aumente sua chance de evoluir para insuficiência renal em estágio final, ou seja, aqueles indivíduos que necessitam de hemodiálise, em 3 vezes, em 2 vezes e meia a chance de apresentar um acidente vascular cerebral ao longo da vida,
60% maior de ter um infarto agudo do miocárdio e 50% maior de evoluir para insuficiência cardíaca congestiva. Isso quando eu comparo com um indivíduo da mesma idade, com características semelhantes e que não é hipertenso ou que é hipertenso e tem sua pressão arterial controlada. E o que é hipertensão mascarada? É exatamente o oposto. Alguns indivíduos, por uma característica de sua personalidade, se sentem mais tranquilos no consultório médico e a pressão arterial daquele paciente é normal, mas ao sair do ambiente hospitalar, que começa a sua atividade do dia a dia, a sua pressão arterial está mais elevada. Como fazer o diagnóstico, então, dessas duas situações? A única forma que se tem para fazer o diagnóstico nessas duas situações, ou seja, se o paciente que tem nível pressórico no consultório, ele realmente é hipertenso, ou se aquele indivíduo que tem nível pressórico normal também é hipertenso, é realizar o exame que se chama MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde o indivíduo terá um equipamento de pressão aderido ao corpo e serão feitas medidas de pressão ao longo de um período de 24 horas. Nesse caso, uma vez que o aparelho está preso ao braço do paciente por um período maior, esse mecanismo de defesa, que a gente também chama de reação de alarme, desaparece e o paciente passa a ter a sua pressão arterial normalizada e o aparelho começa a aferir essas medidas. É importante salientar que, para dizer que um paciente é hipertenso através da MAPA, a gente avalia a média de pressão. O fato do paciente ter picos de pressão ao longo do dia não torna hipertenso. Na realidade, ele só é considerado hipertenso quando ele tem essa elevação sustentada da pressão arterial ao longo de 24 horas. Não, isso não deve ser feito jamais. Muitos indivíduos se enganam porque antes de tomar o medicamento aferem a pressão e essa pressão arterial pode estar normal, próxima de 12/8. E eles creem que por estar 12/8 não precisam tomar o medicamento. Essa é uma decisão errada. Não é recomendado que se meça a pressão arterial para avaliar se o paciente deve ou não tomar o medicamento. Uma vez que o medicamento for prescrito, o paciente deve seguir. Caso apresente efeito colateral ou não tolere aquele medicamento, o próprio paciente deve entrar em contato com seu médico para ver a possibilidade de uma troca. Existem diversas classes de antihipertensivos diferentes que podem ser utilizados. Ou, em caso de um sintoma mais sério, deve procurar a unidade de emergência.